Amém? Olha nós de volta aqui, né? Como nós vimos lá em Levíticos 23, 26 a 32, o dia da expiação, né? Então ali, o sacerdote, o sumo sacerdote Arão, ele tinha que retirar sua estola sacerdotal, vestir uma roupa muito simples e entrar no lugar santo dos santos, depois no Santíssimo, e tinha que fazer uma expiação por ele mesmo, um sacrifício por ele, pelos pecados dele, né? E para depois fazer expiação pelo pecado de todo o povo de Israel. Quando ele saía, então ele fazia todo o sacrifício, pegava o sangue, espargia sobre ali a tampa da arca, né, que é o propiciatório, e depois ele vestia a sua estola sacerdotal e trazia os bodes para ele. Eram dois bodes, um saía errante, levando o pecado de Israel, o outro era sacrificado. O outro era sacrificado, e ele entrava então no lugar santíssimo, com sangue, e espargia sobre o propiciatório, que é a tampa, aquela tampa que tem os querubins do tabernáculo, da arca. E o povo ficava numa expectativa muito grande, porque o povo via a nuvem, que é a Shekinah de Deus, a nuvem de Deus descer então sobre aquele lugar. E ficava na expectativa daquele homem sair vivo, né? E ele saía dali, e ele colocava a mão agora sobre o bode, o outro bode que ficou vivo, e ali ele falava os pecados de Israel, e o bode saía errante pelo deserto e nunca mais voltava. Então simbolizava que o pecado de Israel foi levado. Agora, nós temos o historiador que nos diz, foi contemporâneo ali dos apóstolos, né? Ele nos diz que eles colocavam uma fita vermelha no templo e no chifre do bode. E quando Deus recebia essa oferta, essa fita vermelha ficava branca. Mas depois que Yeshua foi crucificado, morreu e ao terceiro dia ressuscitou, ainda havia o templo. E eles continuaram com esse sacrifício. Só que a fita não ficava mais branca, ela continuava vermelha. Então o sacrifício foi até o Mashiach. A partir do Mashiach, o Mashiach é o nosso Redentor agora. Ele é a nossa oferta pelo pecado. Ele se ofertou a si mesmo para tirar o pecado da humanidade, né? E nós vemos isso, amado. Agora, o Eterno ele nos falou sobre a nova aliança, né? E o livro de Hebreus nos ensina como Deus, o seu Filho, Deus, seu Filho Jesus Cristo, Deus, seu Filho Jesus Cristo, se tornou o supremo sumo sacerdote, além de que não há nenhum outro sumo sacerdote. Esse sumo sacerdote é alguém que conhece todas as nossas tentações e fraquezas humanas, né? Ele foi provado e tentado e permaneceu fiel. Ele se tornou como um de nós, podemos nos apresentar verdadeiramente perante a Deus Pai, através do Mashiach. Em Hebreus 4,15, diz assim: porque não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas, porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Hebreus explica que Cristo não veio como um filho de Arão, mas como sacerdote da ordem de Melquisedeque, que é uma ordem eterna, né? Não tem genealogia, não tem início nem fim. Então ele não veio de Arão, ele veio da tribo de Judá e da ordem de Melquisedeque. Jesus, ele é o nosso sumo sacerdote. Pelo sacrifício de Jesus Cristo, a expiação foi feita afinal. E os que neles confiam têm garantia certa, né? Em Hebreus 7,25 diz assim: portanto, pode alguém salvar perfeitamente os que por ele se achegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Então, Jesus ele está intercedendo por nós diante de Deus, o Pai. A presença de Deus agora habita em nós, como Paulo disse, em Galatas 2,20. Já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Então Jesus, ele é o nosso sumo sacerdote diante do Eterno. Ele é aquele bode que saiu errante e que era cuspido, era chutado e era levado embora. E isso aconteceu com Jesus, né? Levou os nossos pecados, foi escorraçado, foi xingado, foi chicoteado,
né, e foi crucificado. E ao terceiro dia, pela graça do Mashiach, pela graça do Eterno, melhor dizendo, ele ressuscitou. E por isso nós estamos aqui, porque recebemos o perdão do Eterno, mediante o sacrifício de Jesus, pela nossa fé, mediante a graça. Né? Então que Deus abençoe. Eu espero ter ser útil a vocês, né, nesse pequeno resumo. Tem muito mais coisas, é claro, mas só para vocês entenderem o significado dessas duas festas, que é muito maravilhoso. E creia, posteriormente poderei estar falando com vocês sobre a história de tudo isso, para que você tenha uma melhor compreensão. Deus abençoe a todos, Shana Tová a todos. Feliz Ano Novo. Amém? Deus abençoe.